Alunos do sétimo ano da Rediação 1, espero que todos estejam bem. Na aula de hoje, iremos fazer a introdução do módulo 6. Nesse módulo, vocês irão aprender sobre região e regionalização do espaço brasileiro. Mas antes de entender a regionalização do espaço brasileiro, é importante fazer a seguinte pergunta: o que é uma região? É uma área que possui características próprias e que faz parte de um espaço maior. Então podemos a partir disso compreender que a regionalização ela compreende a divisão de um espaço ou território em áreas menores, sendo que essas áreas menores possuem características comuns, como por exemplo aspectos físicos, climáticos, socioeconômicos, históricos, políticos. Então a região ela compreende vários territórios que são aglutinados por possuírem características comuns ou semelhantes. O nosso país, o Brasil, ele possui basicamente duas formas de regionalização, ou seja, de separação de territórios que possuem características em comum para formarem regiões. Então existe a divisão pelo IBGE, que divide o país em 5 regiões, e existe também a divisão de acordo com os fatores geoeconômicos. Então são duas grandes divisões regionais brasileiras. A do IBGE, ela leva em consideração elementos naturais, fatores econômicos, sociais, históricos, que podem ser utilizados para estabelecer uma proposta de regionalização. Então, a partir disso, ele divide o país em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. A divisão do IBGE, ela segue também os limites entre as unidades de federação, ou seja, entre os estados, e tem como objetivo principal auxiliar o levantamento e a organização de dados estatísticos sobre esses estados que compõem essas 5 regiões. Então, ela permite também, ao mesmo tempo, um estudo sobre a variedade de aspectos naturais e socioeconômicos do país. Podemos observar então, de acordo com o mapa, que possui inclusive legendas, que o Brasil, segundo a divisão regional do IBGE, possui 5 regiões: Norte, que está pintado de verde; Nordeste, que está pintado de azul; Centro-Oeste, que está de lilás; Sudeste de vermelho e Sul, que está de bege. Outro detalhe importante com relação a essa divisão é que, além de levar em consideração os aspectos socioeconômicos, históricos, culturais, essa divisão regional, para nomenclatura, ela leva em consideração a orientação de acordo com a rosa dos ventos. Lembrando que para cima norte, então temos a região norte. Para baixo sul, temos a região sul. Entre norte e leste, segundo a rosa dos ventos, temos o ponto colateral nordeste. E o nordeste brasileiro, a região nordeste, fica justamente nessa posição. O centro-oeste, ele abrange o centro do Brasil indo para a esquerda, ou seja, indo em direção ao oeste. Já a região sudeste, ela se localiza entre sul e o hipotético leste, ficando justamente nesse ponto colateral. Então, a divisão regional do Brasil, de acordo com o IBGE, leva em consideração vários fatores e a nomenclatura leva em consideração a orientação pela rosa dos ventos. Outra proposta de regionalização do Brasil divide o território brasileiro em grandes regiões geoeconômicas. Essa proposta ela considera, sobretudo, a formação histórica e econômica do país, estabelecendo também alguns critérios naturais, só que o que prevalece para essa regionalização são os fatores econômicos. Então, nessa regionalização, os limites das regiões não coincidem, inclusive, com de outros estados brasileiros, porque as características socioeconômicas e naturais muitas vezes ultrapassam até mesmo as fronteiras estaduais. Para finalizar, temos então um mapa que representa os complexos regionais geoeconômicos do nosso país, do Brasil. De verde, temos o Complexo Regional da Amazônia; de vermelho, o Complexo Regional do Nordeste; e de salmão, Complexo Regional do Centro-Sul. É importante frisar e salientar que o que predomina para essa regionalização
são justamente os fatores econômicos. Então, os fatores econômicos são os fatores principais que são levados em consideração para essa divisão regional. Então, percebam que esse tipo de divisão regional, inclusive, ultrapassa os limites estaduais. Vamos pegar como exemplo Minas Gerais e Mato Grosso. Em Minas Gerais, o norte tem características semelhantes ao do Nordeste, então por isso faz parte do Complexo Regional do Nordeste. No Mato Grosso, o norte do estado possui características mais similares, mais semelhantes a justamente a região da Amazônia, então por isso faz parte do Complexo Regional da Amazônia. Então perceba que nessa divisão regional independe dos limites estaduais.